Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Skill Key. Eu sou o Matheus Lopes, sou professor e desenvolvedor AppSheet pela Skill Key. Dessa vez nós estamos fazendo mais uma aula do nosso curso AppSheet Expressions, um curso onde ao longo de 16 aulas nós vamos ensinar para vocês as principais fórmulas para você utilizar dentro da plataforma AppSheet. Se você já criou o seu sistema ou ainda está criando utilizando a AppSheet e você empacou ali e não sabe qual fórmula utilizar, dá uma olhada nessas aulas porque pode ser que elas te ajudem. Nesse curso vocês terão uma nova aula toda semana e nós vamos separar todas elas na nossa aba de playlists aqui no canal. Então se você quiser, pode conferir por lá também. Antes de começar, só deixa eu te fazer um pedido. Se você gosta desse tipo de aula e quer mais conteúdos como esse aqui no canal, não se esquece de se inscrever e também de deixar o seu like. Se você quiser também, você pode ativar o sininho para receber a notificação sempre que tiver uma nova aula disponível por aqui. Agora, bora para a aula. Fala galera, tudo bem com vocês? Dessa vez vamos falar então sobre a dereferência. Uma das funções, porque não é uma fórmula, mas uma das funções que são muito importantes de você aprender dentro da AppSheet, porque ela vai facilitar muito ali no momento que você for inserir dados que já estão dentro do aplicativo, para você não ter que ficar copiando informação de uma tela para outra, de uma tabela para outra, ou fazer fórmulas mais complexas. A dereferência ela vai ser uma mão na roda para quando você quer adicionar um valor que já é uma referência e trazer com ele outras informações da mesma tabela que você referenciou. Vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso ao longo dessa aula. Mas vamos lá, começando a aula aqui, hoje vamos falar sobre dereferência, ou também como eu chamo, né, que é o dereference. Basicamente a dereferência, como que ela funciona, tá? A função dela vai ser selecionar o valor de uma tabela que tenha sido referenciada anteriormente e encontrar a coluna dereferenciada. Isso aqui ainda não faz muito sentido porque a gente já está usando o termo de referenciada, dereferenciada, mas eu vou dar um exemplo visual aqui na apresentação para vocês e depois a gente vai partir para o aplicativo, vai ficar um pouquinho mais fácil de você entender o que é o referenciada, o que é o dereferenciada. Então, pode avançar, pode continuar assistindo o vídeo, depois vocês voltam aqui para reler se vocês ainda não entenderam como funciona. E aí o resultado dela vai ser o valor da coluna dereferenciada. Por quê? A dereferência, ela vai buscar o valor de uma coluna dentro de uma tabela ali. E o valor dessa coluna, o que for trazido, né, dessa coluna, é o valor que vai ser definido, é o resultado que vai ser definido. Então, ela pode resultar em texto, ela pode resultar em data, ela pode resultar em preço, texto, preço, data, pode resultar em decimal, pode resultar em assinatura, imagem mesmo, URL, pode resultar em qualquer coisa, tá bom? Então, basicamente, o resultado é o que você trouxe ali da outra tabela. Bom, seguindo aqui, como que você faz para escrever o dereference? Aqui a gente já tem uma coisa um pouquinho mais diferente das fórmulas que a gente está aprendendo. Assim como eu mostrei para vocês ali a questão dos operadores, né, que são os símbolos que a gente tem dentro da AppSheet, vocês vão ver que na parte dos operadores, né, eu separei, se não me engano, em 3 classificações. Tem uns operadores lá que ele tem um ponto, e esse ponto ele é utilizado basicamente para dereferência, que seria esse pontinho que está aqui entre as colunas. Então, como vocês já aprenderam na aula de operadores, esse valor aqui do colchete, ele é basicamente uma coluna, né? Eu estou dizendo que o que está escrito aqui dentro é o nome de uma coluna, então é para trazer o resultado dela. E aí, quando essa coluna é do tipo ref, ou seja, ela está fazendo referência a uma tabela, se você botar o ponto e abrir a outra coluna, você está fazendo uma dereferência, tá? Dereferência basicamente é esse ponto abrindo a segunda coluna aqui. E aí o que é cada um desses valores? A coluna ref nada mais é do que uma coluna do tipo ref, uma coluna que está fazendo referência a uma tabela. A gente utiliza ela bastante na construção dos aplicativos, então vocês já viram ela por aí se vocês fizeram qualquer um dos tutoriais aqui que a gente utilizou no canal. Aí depois a gente tem a coluna alvo, né? Que é o que a gente adicionou nesse segundo caso. A coluna alvo, ela tem que ser uma coluna que exista dentro da tabela da coluna ref. Ou seja, se aqui a coluna ref é a coluna cliente, a coluna alvo da minha referência tem que ser alguma coluna que existe dentro dessa tabela cliente. Não pode ser uma coluna de outra tabela ou da tabela que eu estou trabalhando naquele momento. Tem que ser a coluna da tabela que eu referenciei. Então, quando a gente construir ali o sistema, né, porque eu vou mostrar para vocês o exemplo, vocês vão ver como que funciona isso, porque a gente vai trazer uma coluna da tabela de estado, tá bom? Então, continuando aqui, como que eu faço para escrever o dereference, né? Basicamente o dereference, como eu falei para vocês,
ele é aquele pontinho que está aparecendo aqui. Bom, exemplos de dereference. Vamos imaginar agora que a gente tem duas tabelinhas. A gente tem a tabela de cliente e a gente tem a tabela de dereference. Então, eu estou com elas desenhadas aqui. Vocês vão, inclusive, perceber que elas são muito parecidas, né? Eu tenho o ID para as duas. E aqui eu tenho cliente, idade, estado. Só que aqui eu tenho nome e idade, estado. A única coisa que vai mudar basicamente para a gente é que uma coluna chama nome, outra coluna chama cliente. Por que essa coluna aqui chama cliente e não nome? Porque quando eu vou fazer o de reference, eu preciso de uma referência. E normalmente a referência a gente faz ela criando uma coluna que tem o mesmo nome de uma tabela dentro do aplicativo. Então, como é tabela cliente, se eu botar cliente aqui e subir essa planilha, não, essa tabela, né, para dentro do nosso aplicativo, essa tabela, ao ser lida, a AppSheet mesmo já verifica, ó, essa coluna tem o nome dessa tabela, então ela automaticamente já deixa como referência. Se ela não deixar, você pode deixar isso depois manualmente, mas normalmente ela já faz a referência automática, tá? Então, basicamente o que eu estou fazendo aqui é que o cliente ele vai fazer referência a essa tabela. E aí, o que acontece? Como o cliente ele é a nossa coluna ref, a gente pode utilizar essa coluna cliente para fazer as nossas dereferências. Então, por exemplo, se dentro da coluna idade que eu tenho aqui, lembrando, da tabela de referência, se dentro da coluna idade eu inserir ali no campo fórmula, por exemplo, essa dereferência que está aqui em cima, que é cliente.idade, eu estou realizando uma dereferência. Então, o que ele vai resultar para mim? A idade daquele cliente. E como que isso vai aparecer? Como que isso vai funcionar, basicamente? É o seguinte, pessoal. Se dentro da coluna idade eu insiro essa fórmula aqui, tá? Que eu marquei com a setinha amarela. Então, é essa fórmula. Eu vou ter dois valores que são importantes da gente saber de onde eles estão saindo. O primeiro é o cliente, né? Que ele vai ser essa coluna cliente. Então, eu ainda estou na tabela de referência. Como ele está puxando aqui a coluna cliente, ele vai puxar o que estiver inserido aqui nessa célula, né? Elas estão todas em branco, mas quando a gente faz uma referência, a gente sempre chama a key daquela tabela, que normalmente é o ID que a gente utiliza, né? Nesse caso, o ID da tabela cliente aqui, a key da tabela cliente é ID cliente. Então, são esses códigos aleatórios. O que vai aparecer aqui quando eu selecionar um cliente vai ser o código dele. E aí, colocando o ponto idade, ele vai buscar o mesmo código que eu selecionei dentro dessa tabela. Então, eu selecionei o cliente 3, por exemplo. Ele vai buscar aqui cliente 003, aqui, cliente 003. Ele vai encontrar um cliente que tem essa mesma key e, encontrando essa referência, ele vai buscar a coluna idade. Então, veja que no primeiro momento, essa coluna aqui, cliente, ela é da tabela de referência. Já a coluna idade, ela está na tabela do cliente, porque aí eu já estou buscando dentro da referência algum valor. E aí, no segundo campo aqui, após o ponto, né, da referência, essa segunda coluna que a gente está inserindo aqui tem que ser uma coluna dentro da tabela cliente. O resultado disso aqui, basicamente, vai ser a idade do meu cliente. Então, aqui a gente vai ter o código dele, depois ele vai puxar a idade. Dentro do aplicativo, como a gente tem aquela questão da key e do label, no aplicativo não fica aparecendo o código do cliente, vai ficar aparecendo sempre o nome dele, mas a referência vai trazer o código dele, tá bom? Então, continuando umas observações aqui que eu queria deixar. Uma dereferência, né, ou um dereference, ele pode ser dereferenciado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você pode usar uma coluna ref, né, uma coluna de referência, para fazer um dereference. Só que se quando você faz um dereference, você também está buscando por outra coluna do tipo ref, você pode fazer outro dereference dessa segunda coluna. Então vai ficar essa monstruosidade aqui que seria a primeira coluna de referência, ponto, a segunda coluna de referência, ponto, aí o valor que você quer trazer. Se eu não me engano, não tem um limite, você pode dereferenciar mais vezes, tá? Isso não tem problema, mas já é difícil de você usar essa dereferência tripla. Eu só cheguei a utilizar isso aqui uma vez em um aplicativo que a gente desenvolveu aqui na SkillKey. Na maioria dos casos, eu vou utilizar sempre a dereferência normal, que é só duas colunas, tá? Mas imagina que aqui eu estou fazendo o seguinte, eu estou com a coluna cliente, e aí eu estou buscando a cidade do cliente, mas, se vocês não sabem, no Brasil tem cidades com nome repetido. Então, para a gente evitar de selecionar a cidade que tem um nome e está no estado X
em vez da cidade que tem o nome, mas está no estado Y, né, a gente conseguir selecionar ali e separar elas por estado bonitinho e também a cidade corretamente, a gente tem uma lista aqui dentro da Skill Key para os alunos, que são duas tabelas, né, uma tabela de unidades federais, então tem todos os estados lá, e outra tabela que tem os municípios. Os municípios, né, as cidades, elas têm o código da cidade, o nome da cidade e a unidade federal. Então a gente consegue separar. E aí, se a gente fizesse a dereferência do cliente e puxasse a cidade dele, o que a gente teria como resultado não seria o nome da cidade, mas sim o código dela, porque a gente traria aqui da cidade também. Como é o tipo referência, né, dentro da tabela cliente, a gente está fazendo referência à tabela de cidade ou tabela de município, a gente teria que fazer outra de referência para trazer o nome da cidade, tá bom? Só um exemplo bem específico aqui. E aí, a gente tem uma lista de valores, uma lista de valores referenciados também pode ser dereferenciada, mas para isso você não vai utilizar o ponto. O que significa isso, pessoal? Estou até um pouco em cima aqui. Imagina que você tem uma coluna do tipo list, tá? Uma coluna normalmente virtual, né? Você não consegue colocar colunas do tipo list. Você pode ter uma coluna enum list, mas você pode ter uma coluna virtual list. Você pode ter esses dois casos. Se você tiver essa coluna de lista, né? E os valores que estão dentro dessa lista são referências de uma tabela, você consegue dereferenciar ele. Não são todos os casos em que isso vai funcionar. Tem alguns casos muito específicos em que isso não funciona. Eu não sei ainda qual que é o critério, qual que é a regra da AppSheet para isso acontecer. Mas, por exemplo, dentro das tabelas related, né, das colunas related, que são aquelas colunas virtuais. Quando você cria uma referência, ela faz a referência reversa, sabe? E essa referência reversa é a coluna virtual, ela é do formato de lista. Você consegue utilizar isso aqui, por exemplo, para dereferenciar ela. Então, em alguns casos, isso aqui pode fazer sentido, é bem raro também, mas fica aí uma observação se vocês quiserem testar um dia. Então, bora para a prática do dereference, porque hoje é uma coisa até que bem tranquila da gente testar. Só fazendo uma pausa por aqui, se você está gostando dessa aula e quer aprender mais sobre as fórmulas da AppSheet, não esquece de conferir o nosso site skillkey.com.br. Lá nós temos o curso de fórmulas, que é um curso voltado para explicar as fórmulas e expressões que você utiliza dentro da AppSheet. Não só as fórmulas principais, como nós estamos abordando aqui no YouTube, mas também diversas outras fórmulas que podem te ajudar a fazer a configuração correta dentro do seu sistema. Por lá você vai aprender fórmulas como o Context, que extrai informações específicas do seu aplicativo e pode ser uma mão na roda se você quiser criar aplicativos mais profissionais. Além disso, a AppSheet tem sido atualizada constantemente e isso também resulta em novas fórmulas sendo adicionadas. Com isso, se você é um aluno da AppSheet Fórmulas, você pode ficar tranquilo. Além da regravação de todas as aulas, nós estamos preparando novos conteúdos. Assim, cada nova fórmula que for adicionada na plataforma, você vai aprender como utilizar e como aplicar rapidamente. Bom, o recado era esse, não esquece de conferir os links na descrição e também no primeiro comentário fixado. Eu vou ficando por aqui, boa aula! Bom, pessoal, recado dado, continuando aqui a nossa aula, a gente tem agora o nosso aplicativo que a gente tem trabalhado aqui durante as aulas, a gente não mudou nada, tá? Ele ainda tem a tabela de cliente, tabela de estado, tabela de valores que a gente tratou, se não me engano, na aula de operadores, e não diria que ele mudou nada, na verdade ele mudou sim porque a gente adicionou agora a tabela de dereference, para a gente poder fazer uma dereferência aqui e ver como que ela funciona. Eu ainda nem cheguei a configurar ela, então vamos dar uma olhada aqui e vamos configurá-la rapidamente. ID de reference, eu vou deixar com aquele padrãozinho que a gente usa para os IDs, né? Que a gente remove o label, o show e o search. Deixa aqui como unique ID e deixa o cliente como label. Beleza. Eu vou tornar ele obrigatório, inclusive. Aqui, inclusive, já está com as fórmulas de referência. Então, a gente tem uma coluna do tipo ref, que é a nossa coluna cliente. Deixa eu dar um zoom para ficar um pouco melhor para vocês visualizarem. Pronto, a gente tem aqui a nossa coluna cliente, que ela é do tipo ref, ou seja, ela está fazendo referência a uma tabela. Que tabela é essa? Tabela cliente. E aí, com isso, a gente pode trazer, por exemplo, a idade do nosso cliente. Então, já está como tipo numérico, porque eu inseri a fórmula coluna cliente aqui, ponto, idade. Então, o que a fórmula ela vai fazer? Ó, o valor da idade pela linha referenciada por cliente, ou seja, ele vai pegar o que tiver de código aqui no cliente, ele vai buscar dentro da tabela de cliente esse mesmo código, quando ele encontrar, ele traz a idade daquela mesma linha para a gente. Então, eu vou salvar aqui o meu sistema e vamos abrir ele em outra guia aqui para a gente poder fazer os testes e a gente olha tanto dentro do aplicativo
quanto na base de dados para vocês entenderem como que funciona. Então vamos lá. Na verdade eu tenho que adicionar uma visualização para de referência. Vamos deixar ela só com um ícone diferente aqui, porque senão vai ficar tudo bagunçado. Porque como eu não estou mexendo na visualização desse aplicativo, tá tudo muito básico, então todos estão com ícone igual. Aqui, ó, na bandeirinha. Beleza, de referência. O que vai acontecer aqui na de referência? Vamos alterar a tabela também, Matheus. Vamos lá, beleza. O que vai acontecer aqui na de referência, pessoal? Eu vou clicar para adicionar, né? Eu vou abrir um novo formulário. E aí dentro do formulário eu só tenho uma coluna. Por mais que na minha tabela tenham 3 que vão ficar aparecendo, né? Porque o ID de referência eu escondi. Essas 3 aqui vão ficar aparecendo, que é o cliente, a idade e o estado. Mas como eles têm fórmulas aqui de referência, eles ficam pendentes da coluna principal. Então, eles não irão aparecer enquanto o cliente não estiver inserido. Enquanto ele estiver em branco, não vai aparecer nem idade nem estado. Então, vamos selecionar aqui o Lucas, por exemplo. O Lucas já trouxe a idade dele aqui, 25, e o estado de São Paulo. Então, eu nem precisei selecionar o Lucas, depois colocar a idade dele, depois colocar o estado. Por quê? Eu já tenho isso listado em outra tabela do meu aplicativo. Como eu só quero repetir as informações, eu preciso repetir esses dados na mesma em outra tabela, eu posso selecionar o Lucas e usar de referência para trazer automaticamente o restante dos dados. Isso aqui é muito útil, gente, dentro da AppSheet, para você conseguir selecionar as informações do seu formulário de maneira mais rápida, tá bom? E aí, para a gente bater o martelo de que isso aqui está correto, vamos verificar aqui o Lucas, com 25 anos, de São Paulo. Vamos em clientes, a gente vai buscar aqui pelo Lucas. Aqui, ó, o Lucas, ele tem 21 anos, é do Rio Grande do Sul, mas não foi ele que a gente selecionou, porque tem outro Lucas de 25 anos que é de São Paulo. Esse aqui, ele foi o referenciado, tanto que aqui em Related References, né, ou seja, de referências relacionadas ao cadastro desse Lucas, a gente tem o número 1. Vamos selecionar o Leonardo, ó, por exemplo, o cadastro Leonardo tá Leonardo, 22 anos, estado do PR, Paraná. Vamos lá em de referência, vamos buscar aqui pelo Leonardo. Opa, eu não quero criar o Leonardo, eu quero selecionar o Leonardo. Pronto. Então ele veio com a idade, 22 anos, Paraná. Tá bom? Então, dessa maneira, vocês têm um método de vocês selecionarem informações de outra tabela para a tabela atual de maneira mais rápida. E olha só como que fica na nossa planilha, gente. Aqui em de referência, o que vai aparecer é isso. Como a coluna cliente, ela é uma referência, né? Eu estou trazendo dados da tabela de cliente. O que é trazido para mim? É o nome? Não. É a key. O que é a key, pessoal? A key é isso aqui, ó, da nossa tabela, que normalmente é a coluna que a gente deixa com o nome de ID alguma coisa, tá? Então o cliente, ele tem o nome, que está como label, mas aqui daquela tabela é o ID cliente. Então, por causa disso, o que é trazido para a gente é o ID cliente, para essa coluna, e o que é mostrado dentro do aplicativo é o nome dele, porque a AppSheet meio que mascara aqui, né, a chave daquela tabela, para evitar ali de ficar uma informação nada a ver, né? Uma informação que você vai bater o olho, que cliente 03, nem sei quem é cliente 03. O que importa para mim é o nome, Lucas Leonardo, tá bom? Então, por causa disso, na tabela é mostrado assim, e aí a gente consegue trazer idade e São Paulo. Idade e São Paulo, a idade e o estado. Bom, muitos de vocês, inclusive, me perguntaram aqui dentro dos comentários mesmo do YouTube, Matheus, tá aparecendo para mim esse código estranho. Por que não aparece o nome do meu cliente? É por causa da referência. Como que eu faço para aparecer o nome do cliente? Não gosto que fique assim, eu quero olhar pela planilha também. Vem aqui, adiciona mais uma coluna, de preferência do lado da onde você selecionou o cliente, né, do lado da referência. Escreve aqui, ó, nome. Volta no seu aplicativo, vai lá na tabela que você está fazendo essa da referência, regenera, então você vai no símbolo da escola aqui, clicou em regenerar, vai aparecer a coluna. Abre o campo de fórmula e faz a de referência, seleciona aqui, ó, cliente, nome. Esse nome aqui, da onde que eu tirei ele? Tá aqui, ó,
coluna B da tabela cliente, é coluna nome. Então, como eu estou fazendo essa dereferência, eu vou salvar aqui também. Deixa eu só deletar essas duas linhas para elas não ficarem com dados incompletos. E agora, se eu abrir meu aplicativo e eu selecionar aqui vamos lá, Leonardo, selecionar ele, eu estou fazendo a dereferência do nome também. Então, salvando, eu continuo com a minha referência dentro do aplicativo, mas agora eu tenho o nome sendo repetido. E aí vai de você, você pode deixar aparecendo essa coluna, você pode esconder essa coluna dentro do aplicativo. O que vai importar é que se você fizer essa configuração que eu passei, dentro da planilha, você vai ter o nome do cliente aparecendo, e é isso aí que vocês estavam me pedindo. Mas vamos lá, tem mais uma coisinha que eu quero mostrar para vocês, que é a dereferência composta, alguma coisa do tipo. Eu não sei qual é o nome que a AppSheet dá para esse tipo de função. Mas basicamente, o que eu quero fazer aqui é o seguinte, na tabela estado, eu deixei uma coluna aqui chamada teste, e ela basicamente é uma coluna do tipo texto, e eu quero trazer os valores que estão inseridos lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar em dereferência, em vez de eu puxar o estado, eu vou puxar teste. Por quê? Porque a coluna cliente, ela é referência, certo? Então, beleza. A partir desse momento aqui, eu estou puxando uma referência. Eu estou olhando lá na tabela cliente, eu estou procurando o código do cliente. Achei o código Leonardo. Acho que era 23, né? Cliente 23. Achei o código Leonardo. Traz o estado dele. Qual que é o estado dele? Aqui, ele é do Paraná. Trouxe o estado do Paraná, eu ainda posso fazer outra dereferência, porque o estado, ele também é uma coluna do tipo ref. E aí, dessa maneira, eu consigo fazer essa dereferência composta e eu consigo trazer uma coluna que está dentro da tabela estado, que é a coluna teste. Então, vamos salvar aqui. Deixa eu sincronizar meu aplicativo. E vamos pegar um cliente de São Paulo. Vamos pegar aqui... Não, o Lucas tem 2. Vamos pegar a Juliana. Vamos adicionar aqui no nosso formulário a Juliana. E olha só, de referência aplicada. Ué, por que está aparecendo esse texto de referência aplicada? Não vai aparecer mais a sigla, né, do nosso estado, porque a gente mudou o que a gente está trazendo no resultado. Eu não estou trazendo mais o estado em si, né, a sigla dele. Eu estou trazendo a coluna teste. E na coluna teste, eu deixei esse texto escrito, de referência aplicada. Então, a gente abre a tabelinha de estado aqui, tá tudo em branco, inclusive. Somente quem é de São Paulo, se a gente selecionar São Paulo, vai aparecer como de referência aplicada. Então, assim vocês conseguem trazer valores de outra tabela, usando as referências ali da AppSheet. E isso aqui, gente, facilita muito no dia a dia de quem está utilizando o sistema e também no seu como desenvolvedor. Então, é uma funcionalidade importante de vocês aprenderem. Testem, já abre o seu aplicativo aí, se você está com uns 5 minutinhos, já tenta fazer uma dereferência e ver se funciona. É super simples. Não esquece que você precisa de uma referência e você precisa trazer uma coluna da tabela que está sendo referenciada. Ai, Matheus, mas e se eu quiser trazer um valor e eu não estou usando uma coluna de referência, eu estou usando uma coluna do tipo texto, por exemplo? Aí, vocês vão precisar usar outra fórmula, que é a fórmula lookup, que vocês vão aprender mais para frente ainda nesse curso. Bom, pessoal, na aula de hoje é isso. Se você gostou do conteúdo, não esquece de comentar aqui embaixo pra gente ficar sabendo. Além disso, se inscreve no canal, deixa o seu like e também ativa o sininho. Isso tudo ajuda muito a gente a poder trazer novos conteúdos aqui pra vocês. Eu espero vocês na próxima semana. Até mais!